Bem-vindo a mais uma resolução aqui dos exercícios da ETEC 2014, primeiro semestre. Então, a questão 35 da prova, né? A leitura é assim. Um passeio em teleférico é uma opção turística em várias cidades do mundo. O teleférico mais alto e o segundo mais longo do mundo fica na cidade de Mérida, Venezuela, unindo a cidade ao pico Espejo, ou Esperro, cujo topo está a uma altura de 4.765 metros acima do nível do mar. Então, aqui o topo está a 4.765 metros acima do nível do mar. O teleférico sai da estação de Barinitas, a 1.577 metros acima do nível do mar, na cidade de Mérida, e depois de se deslocar 12,5 km, atinge o topo do pico Esperro. Então, ele quer dizer que aqui em Barinitas, esse ponto aqui está a 1.577 metros do nível do mar, enquanto esse ponto está a 4.765 metros do nível do mar. Então, com essas informações, a gente já consegue saber qual é o tamanho desse lado aqui, né, desse triângulo formado. Mas vamos ver o que ele pede. Considere que o cabo do teleférico seja completamente esticado e que θ seja o ângulo com vértice na estação de Barinitas, formado pelo cabo do teleférico e horizontal, conforme a figura, né? Então, nessas condições, o valor aproximado do ângulo θ é... Então, ele dá aqui as alternativas e ele dá alguns valores aqui interessantes, né? Ele dá o seno, o cosseno e a tangente de cada ângulo. Então, vamos lá, galera. Como eu disse, para a gente encontrar esse θ aqui, a gente pode usar o seno dele. O que é o seno de um ângulo? O seno do θ seria o cateto oposto ao θ dividido pela hipotenusa do triângulo. E o cosseno? O cosseno de θ seria o cateto adjacente ao θ dividido pela hipotenusa, tá? Mas aqui a gente vai usar o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por quê? Porque a hipotenusa é esse lado maior do triângulo. E ele já falou o tamanho, né? Ele falou que é 12,5 km ou 12.500 metros. E esse lado aqui, que é o cateto oposto, a gente também já vai extrair o tamanho dele fazendo a diferença entre o pico e a base, né? E as diferenças das alturas em relação ao nível do mar, né? Então, o tamanho desse cara é 4.765. Vou até escrever mais espaçado, né? Que é uma subtração. 4.765 menos 1.577. Então, aqui, 5 menos 7 não dá, empresta 1, esse vira 5, esse vai a 15. 15 menos 7 dá 8. 5 menos 7 não dá de novo, empresta 1, esse vai a 6 e esse fica 15. 15 menos 7 dá 8. 6 menos 5 dá 1. 4 menos 1 dá 3. Então, galera, o tamanho desse cateto aqui, desse lado, é exatamente 3.188 metros. Então, a gente já consegue extrair o seno do ângulo, o seno de θ, só com essas duas informações, né? Então, a partir daqui, a gente tira aqui o seno de θ é igual. O cateto oposto ao θ, tá vendo? Aqui está o θ. Então, esse é o cateto que está oposto ao ângulo θ. O cateto adjacente seria esse. Então, o cateto oposto, 3.188, dividido pela hipotenusa, que é o lado maior aqui, né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, 12.500 metros. 12.500, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer essa divisão aí. Vou até mudar de cor aqui. 3.188 dividido por 12.500 metros.
Então, galera, perceba aqui, 12.500 é maior que 3.188. Então, o que a gente faz? A gente coloca um zero a mais e começa a divisão já depois da vírgula. Esse zero a mais que a gente colocou aqui para compensar, a gente começa a divisão já depois da vírgula, beleza? Então, a partir daí, como é que a gente faz? Quantas vezes o 12.500 cabe dentro do 31.880? Bom, se a gente reparar, uma vez 2.500 cabe aqui dentro, né? Duas vezes 12.500 dá 25.000. 25.000 ainda cabe aqui dentro. Mas 3 vezes 12.500 já dá 37.500. Então não vai caber 3 vezes, só vai caber 2 vezes e vai sobrar algum resto, né? Que a gente vai ver qual é agora. Então 2 vezes 12.500 dá 25.000. E o resto dessa divisão é 0 menos 0, 8 menos 0, 8 menos 0, 1 menos 5 não dá, empresta, esse vai a 2, esse vai a 11, 11 menos 5 dá 6, 2 menos 2 dá 0. Então, o resto dessa divisão é 6.880, tá, galera? E qual é o resultado dessa divisão aqui? É o seno. Então, a gente está indo atrás do seno do ângulo. Até agora está dando 0,2. Então, vamos continuar essa divisão. 6.880 é menor que 12.500. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai adicionar mais um zero e o próximo resultado está nessa casa aqui. Beleza? Beleza. Então, quantas vezes o 12.500 cabe dentro de 68.800, né? A gente sabe que 12 vezes 5 dá 60. Então, será que 12.500 cabe 5 vezes em 68.800? Vamos fazer a conta, só para ter certeza. Que a gente sabe que 2 vezes vai caber, né? Porque 2 vezes dá 25.000. 4 vezes vai dar o dobro de 25.000, que é 50.000. Então, vamos ver se cabe 5 vezes. 12.500 vezes 5. Dá 0, dá 0. 5 vezes 5 dá 25, então põe o 5, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2 dá 12. Põe o 2 e sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Opa, então cabe sim 5 vezes e dá 6.200. Opa, 62.500 essa conta aqui, certo? Então, galera, perceba. Aqui a gente vai ter um resto ainda dessa divisão. O resto vai ser 8 menos 5, 3. 8 menos 2, 6. 0. O resto vai ser 6.300. Só que perceba que esse valor de seno aqui, 0,25, ele só tem um valor próximo de 0,25 em um dos ângulos, que é o 15 graus. O valor do seno para outros ângulos é muito distante de 0,25. 0,3, 0,37, 0,42, 0,19. Então, a gente pode afirmar que o ângulo aproximado aqui, o ângulo θ aproximado, é justamente o 15 graus, porque a gente achou o seno dele deu aproximadamente 0,25, e pela tabela, o seno de aproximadamente 0,25 é da medida do ângulo de 15 graus, ou seja, alternativa B, tá certo? Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí e vejo vocês na próxima resolução.